Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar de você, este é o plano. Também está conosco a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Oral Sim, fone 99600-2707. Também está com a gente a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268, em Marília. Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio, o seu 0 km à sua espera na Proeste Nissan. Olha só, o programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. A gente recebe aqui Dr. Luiz Domingos Melges, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, que vem falar de um assunto muito interessante, que é a epilepsia, que traz aí alguns mitos, né? E a gente vai até falar sobre isso com o doutor hoje, os mitos e verdades da epilepsia. Mas o que é epilepsia? Você muitas vezes já se deparou com uma cena, alguém tendo uma crise convulsiva e falar, olha, essa pessoa é epilética. Vamos falar exatamente e entender um pouco mais sobre esta patologia no programa de hoje. Doutor Melges, muito obrigado pela presença, é sempre uma honra e uma alegria te receber aqui no Conexão. Marcos, prazer mais uma vez estar aqui com você. Boa noite a todos. E epilepsia é um tema, eu acho que é uma coisa extremamente interessante, um tema interessante para a gente falar, porque hoje talvez existam mais de 2 milhões de pessoas epiléticas aqui no Brasil, e tem realmente um mito em relação à doença. Primeiro que não existe um tipo só de epilepsia, né? Nós temos várias formas de epilepsia, vários tipos de epilepsia. E o que é epilepsia, né? Primeiro vamos explicar por que você tem uma crise, vamos chamar de crise epilética. Depois nós falamos sobre os diferentes tipos de crise epilética. A crise epilética, ela vem porque o cérebro, a gente sempre fala que é como se fosse uma condução elétrica, né? São os fiozinhos elétricos que estão transmitindo essa energia elétrica, claro que são bilhões. E essa transmissão elétrica do cérebro tem substâncias que modulam essa transmissão elétrica. Ou seja, quando a descarga é muito forte, existem substâncias químicas que a gente chama neurotransmissor, e esse neurotransmissor ele diminui essa descarga ou aumenta essa descarga, dependendo da função ali no cérebro naquele momento, naquela hora. E a epilepsia nada mais é que um descontrole nesse sistema, nessa modulação, ou seja, passa a predominar só a atividade excitatória dos neurônios. Então o neurônio fica extremamente excitado, né? E é uma descarga elétrica mesmo. Por isso que quando você tem uma crise do tipo convulsiva, nada mais é do que você tomasse um choque. As pessoas quando recebem uma descarga elétrica, elas têm uma crise convulsiva, né? Que aquilo é uma disseminação no cérebro dessa descarga elétrica. E essa descarga se irradia por todo o cérebro, sai de um ponto central, vai para todo o cérebro, é uma onda elétrica forte que vai estimulando, excitando todas as áreas do cérebro, a pessoa perde a consciência, né? E tem os movimentos nos braços e nas pernas, que a gente chama movimentos tônico-clônicos, que isso dura em torno de 2 minutos, de 2 a 3 minutos. Então, é uma descarga elétrica, tanto que se a gente faz o eletroencefalo, quando a gente coloca aqueles fiozinhos na cabeça, e eu estou captando essa energia elétrica do cérebro, no momento da convulsão você vê uma descarga absurda elétrica do cérebro, né? Uma descarga assim, incontrolável, né? Então, o problema da crise epilética é por um defeito nesse neurotransmissor, que é a falta do neurotransmissor que bloqueia a excitação. A gente chama de GABA, a falta desse GABA. Por que acontece isso? Bom, aí vem um monte de fatores. Pode ser de nascimento, quer dizer, a pessoa pode nascer já com esse defeito químico. Pode ser no nascimento, durante o nascimento, por uma falta de oxigenação, um parto difícil,
uma anóxia cerebral que a criança tem, pode mexer na produção desse neurotransmissor. Pode ser após uma infecção, uma encefalite, uma meningite que vai afetar aquela área do cérebro, que vai diminuir a produção desse neurotransmissor. Pode ser após um trauma muito intenso, que você lesa neurônios e a lesão dos neurônios vai também diminuir a produção desse neurotransmissor. Pode ser pós um AVC, uma sequela de um acidente vascular cerebral, que lesou uma determinada área do cérebro. Então, o que a gente entende é que para você ter uma crise é porque você tem uma lesão ali, um distúrbio naquela área. E pode ser a primeira manifestação de um tumor cerebral. Não diga. Então, às vezes, o paciente tem um tumor crescente. Quer dizer, mas aí não é ou é epilepsia também? A gente chama de epilepsia secundária. Secundária. Né? Não primária. Tá. Então, decorrente do crescimento de um tumor, às vezes a primeira manifestação da pessoa é uma crise convulsiva. Foi o que aconteceu com a artista da Globo, a Glória Maria. A Glória Maria, apresentadora. Exatamente. Ela teve uma crise convulsiva, né? E quando foram fazer o exame, descobriram que ela tinha um tumor cerebral. Não sei o que é, se é benigno ou maligno, não sei, mas ela tinha um tumor. Então, foi a consequência da crise. Então, é interessante isso. Às vezes a pessoa não está sentindo absolutamente nada e, de repente, na fase adulta tem uma crise. Por isso que a gente fala assim, quando a pessoa tem a crise quando nasce, é difícil ser uma patologia grave, né? Porque deve ser um defeito ou genético ou durante o nascimento que ocorreu aquilo. Então, não deve ser uma doença grave. Quando se manifesta já numa fase tardia da vida, depois dos 50 anos, provavelmente tem alguma coisa ruim ali no cérebro. E geralmente essas secundárias acabam acontecendo nessa faixa etária, pós os 50 aí, são mais quando incidentes. A pessoa não tem nada. Agora, vamos supor, como eu coloquei, se a pessoa antes teve um traumatismo craniano grave, isso pode ser a qualquer momento, teve uma encefalite, aí ela pode desenvolver crises como sequela dessas lesões que ela apresentou nessa fase. Agora, quando a pessoa está ótima, não tem nada, e de repente tem a primeira crise convulsiva, você tem que pensar num processo expansivo, um crescimento dentro do cérebro. Outra coisa, pode ser o rompimento de um vaso, então aneurisma. Às vezes a pessoa nunca tem nada, de repente tem uma forte cefaleia, uma forte dor de cabeça acompanhada de uma crise convulsiva. Então, essa crise convulsiva, né, vem pelo rompimento do vaso ali, né, com sangramento naquela área, que vamos mexer nesse mecanismo que eu disse para você da diminuição desse neurotransmissor. Bloqueia, mata neurônio. É o GABA, né? Isso? GABA. Ácido gama-aminobutírico. É o GABA. Então, você vai ter essa diminuição desse controle dessa substância e fica a parte excitatória do neurônio. Então, a epilepsia, então, isso que é interessante. A crise epilética, que a gente chama convulsiva, nós falamos generalizada, porque é uma descarga generalizada que dá no cérebro. Então, a pessoa não tem... Às vezes, a pessoa sente que vai ter. Muitas vezes, não. Muitas vezes, a pessoa tem a convulsão, conversando aqui, daqui a pouco dá um grito, né? Esse grito é explicado porque contraem os músculos aqui da garganta na hora da crise. E ela dá esse grito, cai, né? Começa com os movimentos de debater, depois dá uma esticada, né? Estica o corpo. E que vai durar de 2 a 3 minutos, mais ou menos, essa crise. Então, a gente chama crise convulsiva generalizada, certo? O que pode acontecer nesse momento? Se a pessoa comeu, ela pode vomitar, por isso que a recomendação é sempre pôr a pessoa de lado, né? Deita, para se vomitar, ela não vai aspirar e pode urinar. Deixa eu só te interromper, a gente volta para falar exatamente sobre o momento da crise, que, aliás, é um cenário muito... ruim, né, para quem presencia e tal. A gente vai voltar para falar nisso. Deixa eu trazer um recadinho aqui da nossa Oral Sim, nossa parceira do programa Conexão, Dr. Marcelo Rodrigues, vem falar de saúde bucal e a gente volta já para falar mais sobre epilepsia. Não sai daí não, que o programa está fantástico. Vamos falar dos mitos e verdades aqui da epilepsia com o Dr. Luiz Domingos Melch. Então não sai daí não. Rapidinho intervalo em nome de Unimed Marília, Oral Sim e também Proeste Nissan de Marília. Agora o recado é da nossa Oral Sim. Vamos lá, na tela. Eu recebo agora o doutor Marcelo Rodrigues, da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito?
Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima, doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em uso do fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.